Bom dia, pessoal. Olá, amigos, parceiros do nosso canal do YouTube. Queria hoje falar um pouquinho sobre o nosso terceiro vídeo, só por hoje, Diário de um Dependente Químico. Tá? Nós estamos ainda em fase de teste, estamos nos organizando, eu e meu filho aqui, para poder melhorar a qualidade, né? Nós não somos youtuber, mas queremos poder oferecer um material de reflexão para aquelas pessoas que precisam. Eu quero, aos poucos, vamos tratando do assunto, mas eu gostaria de recapitular algumas informações importantes desse projetinho que nós iniciamos agora, essa semana que passou, falando sobre o problema do álcool, das drogas, o problema da dependência. Depender, não só dependência química, mas dependência em todas as áreas. E provavelmente nós vamos estar falando um pouco sobre esse tipo de dependência química. Esses vídeos têm a finalidade de poder trazer informação, instrução para pessoas que estão passando por esse problema da dependência química, outros que estão pensando em entrar nesse mundo sombrio da dependência química, que ainda está na fase do namoro, está conhecendo algo, conhecendo as drogas, e você está fascinado com esse mundo. Então esses vídeos têm finalidade de te trazer despertamento para você, e de repente para que amanhã ou depois não seja tarde demais. Esses vídeos meus, ele não tem base científica, não tem laudo médico profissional, até porque eu não sou, mas é um vídeo de experiência própria, é um testemunho pessoal, tá bom? Que eu vou estar compartilhando algumas vivências, algumas experiências boas e ruins que eu vivi durante esse tempo. Esse vídeo também ele não tem uma denominação por detrás, mesmo eu sendo pastor, eu não quero te ofender de qualquer maneira. Pelo contrário, quero poder te encorajar através da fé, através de princípios bíblicos, de testemunho, para que você possa encontrar a sua cura. Então eu queria deixar bem claro aqui que o nosso objetivo não é uma placa de uma igreja, não é uma denominação, mas poder trazer uma palavra de ajuda, uma palavra que possa te motivar a você buscar ajuda, pedir socorro nos momentos mais difíceis da sua vida, tá bom? Então quero novamente me apresentar. Eu sou o pastor Jaime, tenho 47 anos, sou casado com a Márcia Antônia da Silva Prado, já há 17 anos, tenho 3 filhos. Tenho o Jaime filho, que é o mais velho, tem 16 anos, tem a Sofia, que tem 14, tá para completar 15, e a Samira, que é a caçulinha, 12 anos. Então são 3 filhos nesses longos 17 anos de casamento. Mas durante esse tempo da minha vida, desses 47 anos, não foi sempre mar de rosa. Eu sou nascido no Paraguai, registrado no Brasil, no Paraná, e boa parte da minha vida, da minha infância, eu morei no Paraguai com minha mãe, com meu pai, e aos 8 anos eu vim para o Brasil. Eu vim para o Brasil uma situação muito difícil. Só para você ter ideia, como eu disse no primeiro vídeo eu trouxe uma informação falando a respeito do o lar que eu nasci. Eu nasci num lar muito simples, muito pobre, e além de ser muito pobre e simples, o meu pai era um alcoólatra compulsivo e agressivo. Meu pai era muito violento, Meu pai
era daqueles homens que gostavam de bater na mulher, bater nos filhos, espancar os filhos, e o álcool na minha casa ele era uma rotina. Mas no ano de 86, posso estar errado da data, minha mãe que lembra mais, mas no ano de 86 o meu pai, então depois de um dia fora de casa, voltou à noite, já bem de noite, alcoolizado, uma noite de tempestade. Meu pai chega bêbado, alcoolizado, ele então carrega uma espingarda com um cartucho caseiro, uma espingarda 28, então vai até o quarto onde minha mãe está deitada, e ali ele pede para minha mãe levantar, minha mãe se assenta na cama, e ele então puxa o gatilho daquela espingarda, disparando então um tiro no peito da minha mãe. Graças a Deus que foi do lado direito, se fosse do lado esquerdo, minha mãe teria perdido a vida. E então, nesse tempo, quando aconteceu esse acidente, minha mãe foi socorrida, meus irmãos mais velhos pediram ajuda para os vizinhos, minha mãe foi socorrida. Devido à condição financeira, que no Paraguai o tratamento médico era pago, e nós não tínhamos condição financeira para poder custear esse tratamento. Depois, lógico que a minha mãe foi socorrida, já tinha acabado o risco dela perder a vida, e então depois de alguns meses ela internada, alguns dias internada ali, minha mãe então veio para o estado de São Paulo, veio para o estado de São Paulo para poder fazer uma cirurgia, tirar o chumbo do corpo e do projétil. E depois então de um longo tempo, aqui em São Paulo se tratando, minha mãe volta para o Paraguai para buscar a nossa família. Nós somos em 4 irmãos, 9 irmãos, aliás. Somos 5 irmãs mulheres e 4 homens, 4 irmãos e 5 irmãs, então no total de 9. Na ocasião do tiro, a minha mãe estava grávida do meu irmão caçula, hoje pastor Luciano, que está com 36 anos de vida. E eu não lembro, não vou falar aqui o tempo de gravidez, de gestação que a minha mãe estava, mas eu acredito que a minha mãe deveria estar entre o 2º e 3º mês de gravidez. Graças a Deus também essa criança foi poupada. O Luciano, meu irmão caçula, uma hora eu vou contar o testemunho dele, mas o meu irmão Luciano é realmente um milagre de Deus. Com certeza Deus tem um projeto especial para a vida desse rapaz, que sofreu esse atentado ainda no ventre da sua mãe. Bom, essa é a minha história, bem resumida. Então, no ano de 86, viemos para o estado de São Paulo, e então começamos a nossa vida no estado de São Paulo. Eu com 8 anos e com 8 anos de vida. E o tempo se passou. Nós começamos a trabalhar no campo para poder manter a nossa família. E assim então Deus nos abençoou. O que eu gostaria de falar nessa manhã para os nossos amigos, nossos ouvintes, para as famílias, eu queria falar um pouquinho sobre a origem da dependência química. Por que alguns se tornam dependentes químicos? Por que algumas pessoas têm tanta facilidade, outros nem tanto? Por que alguns, entre aspas, têm domínio, têm controle sobre a dependência química? Tudo tem um porquê. Há um termo que a gente não gosta muito de usar, que é a questão hereditária. Ou seja, o que é essa questão hereditária? Essa questão hereditária ela é usada também na área da saúde. Por exemplo, se o seu pai, se a sua mãe teve câncer, ou um aneurisma, diabetes, quase certo que você tem uma porcentagem de chance de desenvolver essas doenças.
É tão verdade que às vezes quando você vai no médico, principalmente se alguém falecer na família, e por exemplo, alguém faleceu, eu conheço uma família de amigos meus, que o pai faleceu de aneurisma cerebral, né? E trabalhando no seu serviço. Logo depois o filho, rapaz saudável, da minha idade, também acabou falecendo de uma maneira muito rápida e de surpresa, de aneurisma cerebral. Então o médico, rastreando esse testemunho do pai, desse amigo meu, chegou à conclusão então que aquele problema era um problema hereditário. Convocou toda a família, então em toda a família foi feito o exame, e em uma das irmãs foi encontrado um outro aneurisma que com certeza iria ceifar a vida daquela moça. Ela fez uma operação muito difícil, e graças a Deus hoje ela está viva, para a glória do Senhor. Então isso é a questão hereditária. A dependência química também, em alguns casos ela é hereditária, alguns casos eu conheço criança, eu conheço um menino, algumas pessoas eu conheço que ela foi gerada no álcool, foi gerada nas drogas, e essa criança nasceu com vários problemas, vários distúrbios, vários problemas cognitivos, mental, porque também foi gerada no álcool. Mas também, além de ter problemas de saúde, essa criança nascer com algumas dificuldades, também existe a questão da predisposição. O que é a predisposição? A predisposição não quer dizer que você nasce um dependente químico, mas é que eu vou contar aqui na nossa um depoimento aqui da nossa casa. Eu tenho três filhos, e os meus três filhos já estão nessa idade, mas quando criança eles experimentaram molhou a boca na cerveja e molhou a boca também numa taça de vinho. Dois dos meus filhos não gostaram, odiaram, mas um dos três, não preciso falar quem, um dos três gostou. Então qual que é a leitura? Um desses três tem uma predisposição pelo álcool, ou seja, gosta do álcool. Então eu quando eu comecei a beber, eu gostava de beber. Não era somente um vício, eu gostava do álcool. Eu sentia prazer em beber cachaça, beber cerveja. Então uma coisa é você ser dependente químico, usar por causa de você não conseguir deixar, e a outra coisa é você gostar daquilo que você está fazendo. E eu realmente gostava. Então no meu caso, eu herdei, eu e meus irmãos, meu falecido, saudoso irmão pastor José Roberto, por exemplo, e o pastor César, meu irmão, segundo irmão mais velho, que também é pastor. Hoje nós somos 4 irmãos, 4 pastores, e em 2020 Deus recolheu o meu irmão mais velho, pastor José Roberto. Mas o meu irmão pastor José Roberto também teve problema com álcool. Meu irmão pastor César também teve problema com álcool. O álcool foi um problema na nossa família, até porque nós, além de termos essa predisposição, de ter nascido com esse gene aí no nosso corpo, que fez com que nós viéssemos a gostar, a nos identificar, o nosso paladar se identificar com tudo que era voltado para o álcool. Então nós tivemos essa ingrata experiência com o álcool. Então a primeira coisa que você que está me ouvindo, você deve pensar. Então isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver
com a fisiologia do corpo, tem a ver com a sua saúde. Você deve olhar primeiro para os seus antepassados. Você deve olhar para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó e ver se lá atrás alguém teve esse problema. Então, se sua mãe, se seu pai fumou a vida toda, cigarro normal, se o seu pai bebeu e se você foi gerado nesse contexto. A outra coisa também é a falta de educação. A falta de educação, a falta de informação. Olha, quando eu falo falta de educação, não é a má educação, não é aquela pessoa estúpida, aquela pessoa mal educada, boca suja, respondão. Não é essa a educação. A educação que eu falo é a falta de informação. É a falta de informação. Quando alguém nos chama de mal educado ou nos chama de ignorante, mal educado é aquela pessoa que não teve uma educação de qualidade. Ela não teve acesso a um estudo, a conhecimento a respeito de algumas coisas. Então, talvez a falta de educação familiar, na minha família, por exemplo, segundo vídeo, eu dei um depoimento que na minha infância, por exemplo, eu com meus 5, 6 anos, eu servia cachaça para o meu pai, eu levava pinga para o meu pai beber. Meu pai deixava a pinga na despensa, nós bebia escondido. Eu com 7 anos, 6 anos, eu tive uma overdose de cachaça, eu e meu irmão, o pastor César hoje, brincando com 2 garrafas de pinga do meu pai no serviço. Meu pai deixou as 2 garrafas de pinga e eu e meu irmão, nós simplesmente começamos a brincar com essa pinga e a beber. O meu irmão colocava a pinga assim na boca, fingia que estava bebendo. Eu, criança, meus 6 anos de idade, eu mandava para dentro, ao ponto de eu quase ter um coma alcoólico. Mas também tinha o hábito na minha casa, meu pai, sempre a casa nossa estava cheia de amigos do meu pai, e meu pai fazia a caipirinha, não sei se vocês lembram daquela taça, havia uma taça antigamente, uma caneca, que era de extrato de tomate, desse vidro aqui mesmo, e era uma caneca transparente de cristal, e meu pai fazia caipirinha nela e sobrava no fundo aquele açúcar, o açúcar com as rodelas de limão e pouquinha pinga ali, e não sei se era verme, mas eu amava comer aquele açúcar, aquele restinho. Mas tudo isso já era um sinal claro da minha predisposição, gosto pelo álcool. Então você deve ficar atento, fique atento. Se o seu filho, se a sua filha tem uma queda, uma aceitação muito fácil por um copo de cerveja, por uma dosinha de pinga ou um cálicezinho de vinho, isso já é um sinal que você deve tomar muito cuidado. A segunda parte que eu queria falar é a respeito do beber socialmente. Eu, como pastor, volta e meia, alguns membros da igreja me perguntam a respeito do álcool. Pastor, é pecado beber? Não é pecado? O que a Bíblia fala a respeito da bebida? Irmãos, particularmente eu não vejo dentro da Escritura Sagrada, desses meus 29 anos de cristão, 16 de pastor, a Bíblia ela não nos proíbe, a Bíblia não nos proíbe muitas coisas, mas a Bíblia nos dá conselhos a respeito dessas coisas. A questão da bebida em algumas nações são questões cultural, faz parte da cultura daquelas pessoas. Na cultura bíblica não era proibido beber vinho, mas também era proibido e orientado pelos profetas, pelos escritores bíblicos, que não era bom
o homem beber bebidas muito fortes, porque poderiam trazer danos não só para a sua saúde física, mas também pela sua saúde familiar e financeira. A Bíblia está repleta de conselhos, mas na Bíblia também nós vemos que tudo aquilo que é usado de uma maneira exagerada, sem controle, não só bebida, mas tudo na vida sem controle, onde nós ultrapassamos o limite, cometemos o excesso, isso acaba entristecendo o coração de Deus. Pense nisso. Eu gostaria hoje, pastor, às vezes eu vejo alguns colegas, algumas pessoas saindo por aí, bebendo a sua cervejinha, bebendo o seu vinho, num jantar, num restaurante, mas eu como um ex-alcoólatra, um homem que teve problema com álcool, não me dou o direito de poder provar, experimentar uma dose sequer. Durante esses 29 anos de libertação, longe do álcool, das drogas, eu nunca tive coragem de me testar, de me pôr à prova, experimentar uma dose de vinho, uma cerveja sem álcool, uma caipirinha, uma batidinha, não, nem mesmo um bombom de licor, eu nunca tive coragem. Por quê? Há um porquê. Primeiro, porque eu sou um dependente químico em potencial. O AA nos orienta que nós devemos ter 3 tipos de atitude. Primeira, nós devemos evitar velhos hábitos, pessoas e lugares. Pessoas que outrora você andava, você compartilhava de alguns momentos, e às vezes essas pessoas acabavam nos induzindo, nos convencendo a irmos a lugares onde o álcool e a droga nós teríamos mais facilidade de encontrar em determinados lugares. Nós devemos evitar lugares como festas, baladas, alguns lugares, porque esses lugares pode estar carregado de tudo aquilo que você não pode usar ou usufruir. Então nós devemos evitar pessoas, velhos amigos, ou amigos entre aspas, porque eu acho que um amigo verdadeiro, um amigo mesmo de verdade, ele não vai te oferecer álcool sabendo que você tem problema com álcool, ele não vai te oferecer droga sabendo que a droga pode destruir a sua vida e a sua família. E se você realmente é um homem de família, você não deve frequentar determinados lugares, que aonde não cabe sua mulher, aonde não cabe seus filhos, ou tudo que acontece ali não é bom seus filhos ver ou ouvir. Então eu acredito que também não é lugar para você estar. E terceiro, velhos hábitos. Isso mesmo, você deve mudar os seus hábitos para hábitos antigos, para hábitos novos. Com certeza, se você fazer ou fizer essas 3 coisas, você vai ser bem sucedido, tá bom? Então hoje o nosso assunto é a predisposição. Então, por que eu tive tanta facilidade em entrar no mundo do álcool? Meu problema mais grave foi o álcool. E o mais difícil, e o que causa mais estrago. Então, o meu problema foi a predisposição. Eu nasci predisposto a gostar do álcool. E quando eu experimentei, quando eu comecei a beber, eu já disse aqui, eu comecei a beber porque eu era uma pessoa muito tímido, muito retraído, e para poder ser aceito no grupo da minha juventude da época, eu comecei a beber. E quando eu cheguei a uma certa idade que
achava que podia me relacionar com mulheres, namorar. Os meus próprios colegas, que não eram colegas, me instruiu a tomar uma dose de uma bebida forte. No caso, na época era mais barata, nós éramos moleque, então nós comprávamos uma garrafinha de pinga e dividia e tomava ali uma, 2 doses para poder ter coragem de poder abrir um diálogo, chegar numa moça. E mal eu sabia que eu tinha essa facilidade em gostar do álcool tão rápido. E dessa maneira eu entrei, chegando ao ponto de, quando quis parar, não consegui. E descobri da pior maneira que eu estava me tornando um dependente químico. Então, se você que está me ouvindo, então se você já tentou parar várias vezes, muitas vezes eu tentei parar, cometi coisas horríveis, coisas muito feias e vergonhosas, ofendi, agredi com palavras, agredi fisicamente pessoas que eu gostava e pessoas que eu amava, tudo por causa do álcool, tudo por causa da minha dependência química. E então, vale a pena? Eu te pergunto, vale a pena você estar vivendo isso? Hoje você tem a oportunidade de ouvir esse depoimento. Só por hoje eu estou há 29 anos sóbrio, limpo, longe do álcool, longe das drogas. O porquê que eu não tenho coragem de experimentar uma dose de bebida, por isso que eu prefiro a água com gás, o refrigerante, o suco, porque eu tenho muito mais a perder do que a ganhar. Eu posso perder a minha família, meus filhos, eu posso perder novamente a minha dignidade, o meu respeito, e eu não estou disposto a perder tudo isso. Então, só por hoje eu escolhi estar sóbrio, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Nunca se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração.